Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro José Germano, este podcast, como sabes, chama-se Deixar o Mundo Melhor. Eu conheço bastante bem a tua vida, não toda, como é evidente, há sempre aspectos que as pessoas não revelam, e ainda bem, mas e tenho um apreço muito grande por aquilo que já fizeste. Obrigado. Portanto, já contribuíste para que o mundo fique melhor. Mas dessas vários capítulos e atuações que tiveste e obras que criaste, qual era aquela que tu destacarias? Mas diz que aquilo que eu destaco e que foi de certo modo toda a minha vida, eu aos 17 anos quis ser médico, tinha sempre sonhado em ser médico, e ser médico foi, digamos, tudo aquilo que me permitiu, de certo modo, contribuir para vir a deixar um mundo melhor. Aos 17 anos estavas nos Açores. 17 anos estava a vir para Coimbra tirar curso de medicina. Sim, mas portanto até aí tinha estado nos Açores. Estava numa ilha dos Açores, São Miguel, depois Ilha Terceira também, na Terceira onde vivi também, e onde na realidade o mar era prisão, mas também era infinito, dava muito para sonhar. Mas já tinhas vindo a Lisboa? Não. Nunca? Nunca. Era um açoriano. Portanto, a primeira viagem foi São Miguel, Lisboa, Coimbra. Lisboa, Coimbra. Portanto... E o que é que te espantou ou surpreendeu quando chegaste a Lisboa, Coimbra? Primeiro, Lisboa pareceu-me realmente uma cidade muito bonita, e fiquei um pouco admirado com o movimento que já havia na altura. Mas eu tive pouco tempo, fui logo para pouco tempo depois estive em casa de família, e depois segui 2 ou 3 dias depois para Coimbra. Coimbra era um mundo também desconhecido para ti. Completamente desconhecido. Com muita tradição nessa altura, com mais tradições e praxes, etc. Achei muita piada porque quando cheguei a Coimbra meti-me num táxi para ir para a minha república. Eu vivi numa república onde tirei o curso vivendo sempre numa república de estudantes. A primeira coisa que o chofer me disse foi: doutor, para onde é que vai? Eu disse: eu ainda não sou doutor, eu venho... Não, aqui em Coimbra é tudo doutor. Enfim, e depois digo, Coimbra era, como disse o Essa, encantada e fantástica. Apesar de a gente viver num país cinzento, Coimbra dava-nos uma sensação de liberdade que não tínhamos em mais lado nenhum. E essa república, porquê que foste para essa república? Porque era a República Corsários das Ilhas, a Real República Corsários das Ilhas, onde só havia açorianos das várias ilhas. Portanto havia ali uma ligação aos Açores também. E depois em Coimbra se ingraste facilmente? Coimbra se ingrei, fiz tudo, fui um aluno bastante razoável, andei no Orfeão Académico. Foste bom aluno? Como? Bom aluno fui. Tiveste boas notas? Tive boas notas sempre. Em que cadeiras é que foste melhor? Fui habitualmente tive belíssimas notas nas medicinas, na bioquímica. Foi a melhor nota da altura. Na altura 18 com o dado. A bioquímica já tinha alguma coisa a ver com o... Sim, tinha a ver já com o profissional. Foi talvez a melhor nota que eu tive 18 lá em Coimbra, eram muito agarradinhos às notas. De maneira que a melhor nota que eu tive foi 18 em Coimbra, em bioquímica. E depois as outras foram todas muito razoáveis. Andei sempre os 14, 15, 16, para Coimbra é uma bitola diferente do que era então em Lisboa. E quando acabei, fiz a tese com 18, etc. Eu fui um bom aluno. O curso era 5 anos? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Era o curso de medicina, eram 7 anos. 7. O que nos dava, sabes uma coisa, dava-nos para estudar o saber médico que havia na altura, e dava-nos para nos cultivarmos, para nos preocuparmos com outras coisas, com o mundo, aprender a ser homens, o que é muito importante para um médico. Mas tudo isso em Coimbra? Em Coimbra sempre. Como é que se aprende a conhecer o mundo em Coimbra? Lendo, falando com muita gente, às vezes com certeza que eu vinha para Lisboa, muitas vezes vinha, mas eu quando digo mundo, não me estou a referir ao mundo físico. Sim. Eu me refiro ao mundo intelectual. Então, todas as correntes filosóficas passavam por aquilo era um campus universitário, e todas as correntes filosóficas da altura passavam por ali. Participei ativamente nos movimentos académicos, o que me valeu que a PIDE não me deixasse entrar para os hospitais quando acabei o curso, aquelas coisas que a PIDE sabia fazer. E também me valeu, naturalmente, cultura, o gosto de viver. Fiz teatro, fui do CITAC,
ciclo de iniciação teatral da Academia de Coimbra, o que me também deu outra dimensão. Fui do Orfeão Académico, cantei o fado, sei lá. Também cantaste o fado. Também cantei. E tanto é assim que muito mais tarde gravaste um disco. Não, gravei 2 discos em Coimbra com um grupo que eu tinha. Tu repara, nós açorianos, para vir aos Açores, a gente vinha habitualmente de barco. O avião era caríssimo. E levavam-se 4 dias para vir aos Açores. 5 dias. No Carvalho Araújo, no Velho Lima. E nós vivíamos muito nas férias pequenas, ficávamos muito na República. A gente tinha saudades de casa e começámos a cantar o folclore açoriano, como tu sabes, é muito bonito. Foi daí que quer o Zeca, quer o Adriano, um querido amigo que já morreu, e o Zeca também conhecia muito bem, nós criámos trazer o folclore açoriano e transformá-lo, se tu quiseres, em fado de Coimbra ou em balada, em canção de Coimbra. O Zeca Afonso e o Adriano Correia de Oliveira eram açorianos de origem. Mas estavam lá. O Zeca estava sempre lá caído, estava a acabar de tirar o curso, com um colega meu que tinha deixado, ia fazendo uma cadeira 2 por ano, de maneira que o Zeca foi e veio e juntou-se a ele para estudar em ambos. E foi aí que eu conheci. O Zeca era bem mais velho que eu. O Adriano vivia na República ao lado, que era Arrasto de Parte, e a gente passava o dia, ele e eu, e tu, na conversa e em várias coisas, e cantorias também. Então este teu disco, posteriormente editado, são fados cantados por ti naquela altura? Ou não, só um deles é que é cantado. Fui buscar uma gravação antiga. O resto é tudo, recente. É recente. Portanto, a tua marca de fado de Coimbra manteve-se, e o teu entusiasmo e a tua capacidade de o cantar, porque tu cantas muito bem. Já te ouvi cantar o Hilário de uma maneira realmente brilhante. Dava jeito, sabes? Dava jeito. A gente às vezes ia fazer serenatas às colegas. Algumas gostavam de nos ouvir, outras vezes era um colega que não sabia cantar nada, faz-me ali uma serenata à minha miúda, lá ia a gente, vai eu fazer o jeito. Enfim, foram excelentes tempos. Foram os tempos no meio daquilo tudo, de guerra total, os movimentos académicos, e foram difíceis, e a polícia de choque e tudo isso, mas faz parte do... Estamos a falar de que anos? 60 a 67, princípios de 68. Sim. Portanto, foi uma fase em que também Lisboa depois... Exatamente, foi as grandes crises académicas da nossa altura. Sampaio, tudo isso é aí que aparece. Exato. Agora, depois acabas o curso e vens para onde? Acabo o curso e, como seria de esperar, não me deixaram de tirar a especialidade, ainda comecei a querer tentar uma especialidade que depois não persegui, que foi por psiquiatria, e logo depois tive um convite para ir fazer turismo para Angola. E fui 2 anos para a guerra. Não, 1 ano para Tomar, como médico militar em Tomar, e logo a seguir 2 anos em Angola. Em que sítio de Angola? Luso, a atual Luena. Isso foi uma experiência... Foi uma experiência também muito importante, completamente nova, não é? Vamos lá ver, aliás, a minha mulher foi ter comigo depois, a gente, entretanto, tinha casado. A minha mulher foi ter comigo depois, porque a gente vivia... Eu fui para a cidade mesmo, trabalhava num hospital de frente, militar, e claro que depois de vez em quando ia para o mato, e havia um comboio que passava, era um comboio ainda com carruagens do tempo da velha senhora, em que nós íamos de comboios, mas sempre com o credo na boca, porque os comboios, havia minas, os comboios iam ao ar, e eu tinha que sair todas as semanas para ir a todas as companhias que estavam ao longo da linha. Que de vez em quando lá ia uma bomba, de tal modo que eu passei a ir no Rebenta-Minas, porque era mais fácil um tipo ir no Rebenta-Minas, estava muito protegido, do que ir no comboio, que havia menos proteção no comboio. E tiveste perigo de vida? Fui 2 vezes, pá. Uma vez fui fazer uma autópsia a um miúdo, perto de Luz, a Léua, e o comboio foi atacado pelo, creio que, gente da UNITA. Uma saraivada de balas, morreram ao meu lado 2 senhoras africanas, e eu e o meu colega que ia comigo saímos incólumes, coisas da vida, sorte. Fui aí outra vez, e fui para o lado oposto, e houve um ataque ao comboio. Eu tinha os 2 guardas, o guarda-costas, que eram um ferriel e um soldado. Houve uma fuzilaria, eu limitei-me a pôr o mais possível, a abrigar o mais possível.
ainda a gente levava uma pistola Walter, ainda peguei na pistola Walter, mas sinceramente a pistola Walter e os tiros não é bem o estilo que eu sei fazer, não servia de nada. Então voltas de Angola com que idade já? Eu volto de Angola, fui para lá, volto de Angola mais ou menos com 27 anos. E aos 27 anos já tinhas feito alguma coisa para deixar o mundo melhor? Tendo um curtíssimo balanço. Tendo um curtíssimo balanço, creio que sim. Na medida em que até lá, ou até vir de Angola, imprimi naquilo tudo que pude fazer, salvei pessoas de morrerem, ajudei muita gente, fiz partos. Eu acho que isso é fazer o que se pode durante esse curto tempo para deixar o mundo melhor. Fiz partos em Portugal, em Índia, a pessoas da África, fiz isso tudo e fiz uma coisa que me dá uma alegria enorme. Fui o parteiro da minha mulher no nascimento da minha filha, fui eu que tirei a minha filha cá para fora. Deixei o mundo melhor, indiscutivelmente. Tua filha que depois seria uma brilhante médica. Médica, é verdade. Como o teu filho também é um brilhante médico. É verdade, é verdade. E ambos, ela chama-se Maria José e ele chama-se José. Exatamente, Sérgio Germano como eu. E estão a seguir uma carreira formidável e estão também a dar-te uma grande ajuda na tua empresa. Manhã à noite, ambos são o meu braço direito. Isso também é uma coisa que deixas de bom e de melhor no mundo, são os teus dois filhos, não é? Claro, então não é. Vale a pena referi-los já. Agora, diz-me uma coisa, depois vens para cá e começas uma carreira médica. Para cá e naturalmente... Quanto tempo é que demoras até chegar a bastonário da Ordem dos Médicos? Bom, cara, eu vim para cá com a idade que te referia. Em 71 entrava para o internato, que entretanto era abre nesse ano. Não havia internato, como tu sabes. Foi o Miller Guerra, as carreiras médicas que conseguiu levar a que o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa tivesse autorizado a que houvesse internatos. Entre para o internato de patologia clínica, que foi o que quis tirar, na altura chamava-se análises clínicas, e rapidamente chego a assistente hospitalar, chefe de serviço, etc. Fui até aos 38 anos, era já chefe de serviço. E depois, repara, eu sou só bastonário, depois já de uma vida de professor na faculdade de Ciências Médicas. Ao fim e ao cabo, eu sou bastonário. Portanto, há uma carreira docente. Há uma carreira docente pelo meio, fui assistente dos primeiros cursos que a Universidade Nova, ou a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova teve. Eu era assistente de semiologia laboratorial. E depois continuei sempre, depois fui professor, associado, convidado lá, e depois, porque eu era da carreira hospitalar, e quando em 1998 candidato-me a bastonário e fui eleito. Portanto, tens aí a diferença. E como é que nessa fase portanto, universitária, assistente, etc., voltando à pergunta, o que é que fizeste nessa fase para deixar o mundo melhor? Eu fiz uma coisa que ninguém se tinha lembrado até então, que foi tentar organizar, em termos universitários, a parte teórica numa especialidade. E assim foi o primeiro mestrado que foi criado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, um mestrado em Patologia Química de 2 anos, em que a gente revia, teoricamente e em teoria, todo o ensino de grande parte da especialidade, de forma a que ele tomasse uma forma estrutural, académica, disciplinada. Eu creio que isso... E com utilidade prática também. Com utilidade prática depois, porque tinha lá imensos internos da especialidade que, quando iam para os hospitais, sim senhor, tinham um excelente treino e aprendiam, mas inorganicamente, e eu tentei tornar esse ensino orgânico. Depois disso houve outras coisas. Estavas a analisar o teu caminho até seres bastonário da Ordem dos Médicos. Exatamente. Pertencia aos corpos da Ordem, vogal, diretor disto, trabalhei muito com um homem que ainda hoje recordo com muita saudade, que ainda é da minha vila, onde eu nasci no Nordeste, em São Miguel, o professor Machado Macedo, que foi um grande senhor da medicina, um grande Também tive o prazer de o conhecer e também tenho uma alta opinião dele. Para ele uma espécie de... Foi bastonário antes de ti? Antes de mim. Fui bastonário, dois bastonários antes de mim. Depois dele houve 2. Depois fui eu. E isso de ser bastonário é uma glória, é uma honra. Ser bastonário é uma dor de cabeça muito grande, por um lado. Por outro lado, é claro que é honroso. É honroso a gente ficar à frente de uma classe, como a classe médica portuguesa, que é hoje altamente considerada em todo o mundo.
Agora, que dá imenso trabalho. Eu já não sabia o que havia de fazer, eu não tinha horas para dormir enquanto fui bastonário, portanto estava no Porto às 8 da manhã, depois tinha que ir a correr para o Algarve para estar no Algarve, para não faltar, porque havia reuniões de médicos, havia congressos, havia tudo, e eu tinha que estar presente, era a minha missão, não falando já nos embates, naturalmente, que há sempre entre o bastonário e o poder político constituído. E eu passei por 4 ministros. Dona Maria de Belém. Qual foi o ministro que te deu mais trabalho? O ministro Soutor, o que mais problemas trouxe foi o Soutor, problemas e não só. O que me deu mais trabalho foi um amigo, dos 18 anos, mas foi com ele que foi mais difícil, foi o Dr. António Correia de Campos. Foi? Quê? Porque ele tinha a sua maneira de encarar o que deveria ser o modo como os médicos deviam estar na medicina, e eu naturalmente tinha outro. E então, esse tempo de bastonário, tiveste 2 mandatos, não foi? Tive 2 mandatos. Ou seja, quantos anos? 6. 6. E aí, o que é que fizeste para deixar o mundo melhor? Mais em concreto. Tudo que eu introduzi, as novas regras, eu consegui, preocupado exatamente com tudo aquilo que havia de suspeitas de corrupção entre os médicos, no que diz respeito à indústria farmacêutica. E casos concretos? Apanhados? Alguns havia 1 ou 2 casos concretos. De resto eram só ruídos. Eu, para evitar mais ruídos, consegui, nessa altura, então, que se fizesse um protocolo muito, muito bem feito e muito detalhado com a Apifarma, nessa altura, a doutor João José Gomes Esteves, que já faleceu. A Apifarma é a Associação Portuguesa de Farmácias. Exatamente, de farmácias não, da indústria farmacêutica. Da indústria farmacêutica. E conseguimos criar regras muito rígidas para evitar esse tipo de situações, porque mesmo que não existisse e muito fosse ruído, criar essas regras permitiu evitar que daí por diante muita coisa se pudesse passar. Creio que isso foi uma coisa muito importante na altura que criei, enquanto bastonário. Poderia referir que, enquanto bastonário também, dei um outro sentido à disciplina, aos conselhos de disciplina, atuar. Eu lembro perfeitamente que era uma coisa que nunca ninguém tinha feito e que fui até felicitado pelo Guilherme Oliveira Martins, na altura ministro da Educação, que foi apareceu um avalanche de atestados de meninos que não queriam ir ao primeiro exame e não sei o quê, estavam todos doentes. Eu disse, passa-se uma epidemia no Porto. Fomos verificar, não havia epidemia nenhuma, e foram 90 médicos punidos por passarem atestados desses. Ou seja, isso não provocou uma reação contra ti dentro de um setor da classe médica? Não, a parte dos colegas felicitou-me. Na altura disciplinar muita coisa. Tens saudades? Gostavas de ter sido mais tempo bastonário? Gostavas de voltar a ser bastonário agora? Eu fui embora, como se eu... Gostavas de voltar a ser bastonário agora? Agora? Sim. Não, já não tenho paciência, já não tinha paciência para isso. Mas achas que cumpriste a tua missão? Cumpri a minha missão, excetuando numa coisa que não consegui. Nós precisávamos de uma lei do ato médico, tal qual como há a lei do advogado, tal qual como há a lei do ato do advogado, a lei etc. E conseguimos fazê-la aprovar pelo engenheiro Guterres e pela doutora Maria de Belém. Consegui que tudo isso fosse pronto só a assinar por Sr. Presidente da República, e por influências que ainda hoje não entendo, o Sr. Presidente da República fez veto de gaveta e não... Quem era o Presidente da República? O Dr. Jorge Sampaio. Infelizmente foi o que aconteceu, e essa lei do ato médico é muito importante porque é a maneira que nós temos de evitar o curandarismos, tudo isso na medicina. Mas tu, entretanto, depois dessa obra, mais qualquer coisa que deixaste portanto para que o mundo ficasse melhor, foste criando a tua própria empresa, o teu próprio laboratório. Francisco, quando nós acabávamos o curso, a vida não era risonha em termos de salário. Os hospitais pagavam muito mal, aliás, ainda hoje pagam muitíssimo mal. O médico hoje leva para casa 1.800, um diretor de serviço leva para casa 1.900 ou coisa assim, 1.900 euros. E na altura a gente todo se agarrava ao que podia. Eu já tinha tido de trabalhar na privada quando proibido entrar nos hospitais, naturalmente habituei-me a que tinha que trabalhar cá fora. E fui criar condições para que eu trabalhasse cá fora decentemente. Quer dizer, e fui a pouco e pouco criando um laboratório, que era um laboratório muito razoável do ponto de vista científico, muito razoável do ponto de vista humano, mas que não era o império que eu hoje tenho. O império entre aspas.
É império entre aspas, mas não deixa de ser império. Talvez o maior laboratório. Não sei se não podemos tirar-lhe as aspas. É o maior laboratório português. E isso levou-me a que, de repente, sou confrontado por grupos económicos estrangeiros que queriam comprar o laboratório e começaram a comprar laboratórios de colegas meus. E eu fiquei um bocado, era eu bastonário, então eu fiquei um bocado irritado. E disse, eu não me vou vender. Chamei os meus filhotes que estavam a acabar, na altura, a especialidade, e perguntei-lhes se eles achavam que eu devia. Disse, pai, não, nem pensar, isto é a nossa vida. Estamos no cinto, foram anos difíceis, e fomos melhorando, e dada a qualidade que a gente sempre, enfim, desculpa esta imodéstia, soubemos imprimir aquilo que fazemos, criámos uma credibilidade enorme. E isso permitiu-nos cada vez crescer, porque cada vez somos mais procurados. E agora, em tempos de pandemia, de Covid, etc., teve um impulso brutal, não é? Foi um impulso, digamos, mesmo anormal. Mas quando isto apareceu, eu preparei-me. Preparei-me num é isso que eu ia perguntar a seguir. Como é que se prepararam? Estavam preparados ou foram correr atrás do acontecimento? Eu como um dos mortais, quando ouvi falar numa coisa lá no Fanfond du Monde, que era a China, encolhemos os ombros. Não fui só eu que encolhi os ombros. A Direção-Geral de Saúde também, toda a gente encolheu. Mas, de repente, percebemos que era uma realidade. E, a partir daí, tive que me preparar. Eu disse, eu vou ter que dar, porque eu sabia que o Estado não tinha a mínima possibilidade de dar apoio, fosse o que fosse. Não tinha condições. E foi isso que eu comecei a fazer. Fui buscar tudo o que havia na Europa de plataformas técnicas, fui buscar reagentes. Tu acredita nisto, Francisco, é quase surreal. Não havia os reagentes necessários, eram procurados a peso de ouro. Cheguei a ter uma encomenda já paga que me desapareceu em Amsterdã, no Porto, porque alguém que deitou a mão que era peso de ouro. Eu cheguei a ter reagentes que me chegavam quase por 90 euros, só por fazer um único teste, eu tinha que pagar quase 100 euros. Foi um tempo de loucura, mas eu arranjei outras plataformas, de modo a que quando faltava de um lado, tinha outra. E foi assim que a gente conseguiu. E a pouco criámos um parceiro alemão que tinha uma belíssima plataforma tecnológica, que nunca nos faltou com nada, e conseguimos cada vez mais aguentar-nos neste mundo. E agora, quando foi preciso, cá estamos nós a fazer 15 mil, 14 mil testes PCR por dia. É uma coisa brutal. E não sei quantos tragos, mas o trago é mais. Mas isto também deve ser bastante lucrativo, não é? Não, ao preço que estão agora a pagar, repara uma coisa. Estás-te a queixar ou não? Não me estou a queixar, nem deixo de queixar. O lucro é tudo relativo, mas atenção, os preços iniciais, que tinham a ver também com o custo inicial, baixaram muito, e hoje o Estado, que é quem paga isso fundamentalmente, as convenções pagam isso a um preço que foi achado justo por ambas as partes. O Estado paga bem ou vai-se atrasando? Não, o Estado paga. Não temos grande problema em relação a isso, porque temos um acordo com os bancos e com o próprio Estado, que a gente usa factoring até um determinado durante X meses, e depois o Estado encarrega-se do resto. Agora, diz-me uma coisa, em tudo isto, como é que entra a tua simpatia pela maçonaria? Porque simpatia, porque eu não conheço bem o grau de ligação. É público e notório, e nunca escondi que sou maçom, e que isso começou em 1978, se bem me lembro. Quando? Desculpa. 78. Com amigos, quando já estava aqui em Lisboa, com amigos meus e colegas meus que pertenciam, que perguntaram se eu queria ir, e eu fui, e hoje não me arrependo. É uma organização de homens livres e bons, que não têm conotações nem religiosas, nem políticas, é que nós refletimos sobre a vida e sobre a forma de tornar este mundo um bocadinho melhor, como aconteceu exatamente com os maçons de sempre, que fizeram a República, que salvaram este país muitas vezes de determinadas situações muito terríveis, desde o Sr. Dom Pedro IV, que foi chefe, líder da maçonaria, ao Gomes Freire de Andrade, e por aí adiante. Foi sempre uma associação altamente atuante desse ponto de vista. Podes dar exemplos concretos da maçonaria atual? Como? Exemplos concretos da maçonaria atual, visto que o nosso leitmotiv é deixar o mundo melhor. O que é que ela fez? O que é que poderá fazer? Agora, como é evidente, tem uma obra social feita e que continua, escolas, etc.,
tem uma obra de ajuda a pessoas necessitadas e, como é evidente, a capacidade, olha, o Serviço Nacional de Saúde foi discutido dentro da maçonaria pelo Dr. António Arnaud, que foi grão-mestre da maçonaria. E porquê o secretismo todo, não os rituais? Não há, a única coisa que nós somos obrigados é a não dizer a ninguém, de ninguém, nenhum maçom que eu conheço, eu não posso dizer, comprometi-me a não dizer se essa pessoa é ou não é maçom. Ela é que dirá se quer ou não dizer. Eu digo, não tenho nada que esconder, não tenho nada que me preocupar, disse. Agora, os outros dirão, mais nada, isso é que é. O segredo da maçonaria não é um segredo. O segredo da maçonaria é mais, do ponto de vista iniciático, é mais intelectual, mais, se tu quiseres, esotérico. Não é um segredo de coisíssima nenhuma. O segredo é apenas uma forma de nos obrigar a respeitar os outros indivíduos que aderem a nós. E o nosso lema é um lema da Revolução Francesa, é o lema dos iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Pronto, é uma explicação que eu penso que é muito interessante e que fica aqui gravada. Agora, deixa-me falar de outra coisa. Tu arranjas tempo no meio dessa vida tão agitada e tão ocupada, primeiro para estar sempre à disposição dos amigos, e eu sou testemunha disso, porque não há vez que eu, ou os meus filhos, ou a minha mulher, que a família já é toda cliente do telefone por qualquer coisa, às vezes é uma gripe, então não estejas sempre disponível e atento e nosso amigo. Mas arranjas tempo para escrever, para ser historiador. Aquele livro que fizeste do Garcia de Horta é um livro muito interessante. Sobre a história da medicina ao tempo da expansão. Exato. Podes falar um bocadinho sobre isso e como é que arranjas tempo, como é que organizas o teu tempo para conseguir concentrar-te e estudar, porque essas coisas não é escrever qualquer coisa. Desde sempre tive a paixão da história e desde sempre li tudo que podia. Da história. E em especial algumas áreas da história, a história da expansão foi sempre tive um gosto especial pela história da expansão. E quis investigar o que é que se fazia então, como é que era. Já sabia várias coisas, naturalmente eu fui aluno de História da Medicina, assisti a vários congressos, etc. E fui durante 4 anos andei a ver na Torre do Tombo, aqui e acolá, o que é que havia de concreto sobre determinada... Quer dizer que organizas muito bem o teu tempo, conseguiste arranjar tempo. E trabalhas muito à noite, que eu sei que trabalhas noctívago. Sabes o que é, Francisco? Eu nunca me deito antes das 2h30, 3 da manhã. Levanto-me depois às 8h30, 9h, mas fui sempre assim também, de certo modo um short sleeper. E agora estás a preparar outro livro que é um pouco diferente, não é? Agora é diferente, mas isso... Não queres contar? Por enquanto não. Não? Quando estiver pronto. Mas é muito interessante. Vais buscar personagens de autores conhecidos. Exatamente. Podes anunciar já isso, não é? É verdade. Eu acho que isso é muito importante. Agora estamos quase a acabar a nossa hora. Quase a acabar. Já falámos dos teus filhos também, da tua mulher. Eu gostava de saber se quiseres fazer um balanço da tua vida, o que é que foi mais importante para ti, sempre dentro desta ideia de deixar o mundo melhor? O que é que achas? Tivesses de fazer um ranking das 2, 3, 4 coisas, 5, se quiseres? Francisco, para ti são fundamentais. Primeira coisa, fiz uma coisa, para mim foi muito importante. Fui sempre gosto da minha profissão. Eu fui para a minha profissão porque eu amo a minha profissão. E tentei sempre que ela fosse melhor. Eu não fui a bastonário para, politicamente, armar ao pingarelho, desculpa o termo. Fui para bastonário porque eu achava que a minha profissão precisava de ser melhorada. Eu creio que ajudei a melhorar a minha profissão. Creio também, por outro lado, para deixar o mundo melhor, que criei coisas, nomeadamente fui o fundador e fui o criador da comunidade médica de língua portuguesa, de modo a poder ajudar todos os países, os palopes e não só. Andei pelo Brasil a convencer os brasileiros a aderirem, para ver se nós temos um ensino comum, para ver se as especialidades nos países da África são iguais às nossas, porque não faz sentido a gente ter a medicina não ser da mesma qualidade e com o mesmo tipo de formação. Propus formações comuns, etc. Foi uma das coisas que eu fiz enquanto bastonário e que me orgulho disso. Ou seja, que tentei que as gerações que vierem depois de mim percebam que este mundo pode ser melhor e nós não podemos deixar para trás ninguém. E essa foi a minha ideia quando criei a comunidade médica de língua portuguesa, que ainda hoje funciona. Depois, naturalmente, criei um laboratório cá fora e percebi que esse laboratório podia ser útil. Porque nós, ao contrário de algumas
algumas pessoas muito inflamadas numa certa ideologia. Em 1978, mais ou menos, 77, o Dr. Arnaud teve a magnífica ideia do Serviço Nacional de Saúde, e eu perguntei-lhe, Dr. Arnaud, mas o que é que vai dar? O que é que tem para dar? Porque as estruturas que nós temos, apesar de já serem razoáveis pela reforma do professor Gonçalves Ferreira, secretário de Estado do Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, os meios são poucos. E eu tive a ideia, juntamente com muita gente da Ordem dos Médicos, nomeadamente o bastonário de então, Joaquim Martins, que nós podíamos criar uma convenção, ou seja, que todos o que tínhamos naquele momento no país, podíamos vender aquilo, fazer atos por preços socialmente justos, que interessasse ao Estado e que se fossem contratos para que a gente pudesse pôr isso tudo à disposição de toda a gente. E assim foi. Restam hoje praticamente só as análises, o raio-x, a radiologia, a fisiatria e mais algumas coisas, mas isso, nesse aspecto, somos parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, porque temos um contrato que permita que toda a gente que todos os dias vai ao centro de saúde possa vir e à sua porta tem um centro de colheitas onde pode recolher sangue, etc, etc, etc. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Maneira que mais assim que e outras coisas. Mais que outras coisas. Para concluirmos. Como? Para concluirmos. Deixo o mundo melhor. Acho que contribuí para deixar o mundo melhor com a postura que sempre tive de ensinar os outros a terem respeito por toda a gente. A tranquilidade, ensinar as pessoas a ser tranquilos, viver com tranquilidade e a perceber que nós, em democracia, somos todos iguais e que ninguém tem que se agredir pelo facto de ser do partido A e do partido B, e creio que toda a minha vida foi um exemplo disso. Isso engloba o teu ex-vizinho Marcelo Rebelo de Sousa? Também, então não, sou amigo do Marcelo, como sempre fui, há quantos e quantos anos. Vocês moravam casa juntas? Quintal com quintal? Parede com parede. Sou muito amigo do Marcelo. Portanto, e ele, ainda por cima, tem um bocado a mania das doenças, de ser um cliente bastante habitual, não é? Mas compreendes que o segredo profissional não me permite ir muito além. José Germano, eu acho que isto para mim, acho que foi uma conversa interessantíssima. Muito interessante. Devido a todo o valor que lhe deste e todo o relato de vida aberto e notável, e realmente eu obrigado, julgo, como o mérito foi teu como entrevistador, que tens contribuído para deixar o mundo melhor. Muito obrigado por isso. Pela tua presença e também em nome do mundo, se puder falar assim. Obrigado, Francisco. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.